Olá! Nesta aula vamos falar sobre variáveis qualitativas e quantitativas, dando exemplos desses tipos de variáveis. As variáveis qualitativas são aquelas às quais se atribuem certas características ou categorias. Já as variáveis quantitativas assumem, como sua própria denominação já diz, valores numéricos que mensuram quantidades. Bem, comecemos então com exemplos de variáveis qualitativas. Tomando a amostra aleatória de 20 alunos da mesma escola da aula anterior, a partir da qual anotávamos a variável da renda familiar, podemos agora registrar a variável gênero. Esta variável assume, para cada aluno, não valores numéricos, obviamente, mas valores classificatórios, os quais dividimos em duas categorias, masculino e feminino. Fazendo o registro para todos os 20 alunos, anotamos qual valor cada um assume para sua variável gênero. Além disso, podemos registrar quantas vezes cada valor diferente da variável gênero ocorre, ou seja, quantas vezes gênero recebe a categoria F e quantas vezes recebe a categoria M. Ora, como vimos na aula anterior, isso nada mais é do que a frequência de cada valor. Observe. Considere, por exemplo, que 12 dentre os 20 alunos da amostra sejam meninas. Isso nos dá 60% de meninas e 40% de meninos. Esse foi um exemplo de uma variável qualitativa. Vamos falar agora de variáveis quantitativas, isto é, aquelas às quais se associam valores numéricos. As variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. A variável é discreta quando pode assumir apenas uma quantia de valores que é finita ou ao menos enumerável. Já a variável será contínua quando puder assumir quaisquer valores. Vejamos isso melhor com a ilustração a seguir. Observe os pontos marcados sobre a reta dos números reais. Suponha que eles representam a quantia de filhos por família. É claro que o número de filhos só pode ser inteiro, por isso só marcamos os números 1, 2, 3, etc. É claro que na realidade da vida a quantia de filhos de uma família é finita, mesmo que sejam mais de 4 ou 5. Mas, mesmo que tivéssemos dados com todos os números naturais possíveis, do 1 até o infinito, esse conjunto de valores ainda seria enumerável, ou seja, contável. Isso significa, entre outras coisas, que não é qualquer número da reta que fará parte desse conjunto, mas apenas estes selecionados. De 1, pula-se para o 2, deste para o 3 e assim por diante. E mesmo se adicionássemos a esse conjunto algumas frações entre os números inteiros, como mostrado na figura, ou mesmo todos os números racionais, isso não abarcaria todos os números reais possíveis, ou seja, não varreria toda a reta e ainda restariam buracos, pois faltariam os números irracionais, por exemplo, o número π, por exemplo. Assim, não seria possível ter qualquer valor, mas apenas valores escolhidos dentro do conjunto enumerável. Quando, por outro lado, qualquer valor da reta pode ser assumido, trata-se de uma variável contínua. Neste caso, toda a reta dos números reais pode ser preenchida. A renda familiar é um exemplo de variável contínua. É claro, alguém pode dizer, mas a renda não pode assumir qualquer valor e sim apenas aqueles até o dígito dos centavos? Ninguém pode, por exemplo, ter 1.200,87543 reais de renda. Bem, de fato não pode. Neste caso, a renda fica em R$ 1.200,86. É uma escolha de representação, neste caso monetária, que só considera o dígito dos centavos. Amanhã ou depois, se as moedas de 1 e 5 centavos forem abolidas, só iremos até o dígito das dezenas de real. Mas, na prática, para as estatísticas, podemos tratar essa variável como contínua, já que não há nenhum valor de renda que seja proibido. A partir do mesmo exemplo hipotético do nosso grupo de 20 alunos da escola, vejamos uma representação com variável discreta e outra com contínua. Devemos sempre organizar variáveis contínuas em classes de valores, senão, provavelmente, só teríamos uma única ocorrência de cada valor. Consideremos as faixas de valores de renda familiar que utilizamos na aula passada. Ao aplicarmos questionários com os alunos, cada um marca o índice correspondente à sua faixa de renda. Suponha que obtenhamos então o resultado para cada um. Com isso em mãos,
podemos organizar esses dados, a fim de verificar com que frequência cada tipo de valor preencheu nossa variável renda familiar. Como no exemplo da aula anterior, onde 10% dos alunos possui renda igual ou inferior a R$1.000, e assim por diante. Poderíamos também perguntar para esses alunos o número de filhos de suas famílias. Se um aluno tem mais 2 irmãos, ele deveria responder 3. Trata-se aí de uma variável discreta, porque só há um número restrito de possibilidades, 1, ou 2, ou 3, etc. Mas nunca 1,6 filhos, por exemplo. Suponha que obtenhamos esses registros. Esses dados ainda estão brutos, mostrados um por um. Ainda é preciso organizá-los melhor. Por exemplo, podemos ter o seguinte resultado. Neste caso, 30% da nossa amostra de 20 alunos é filho único. Outros 10 alunos têm mais um irmão ou irmã. E assim por diante. Por enquanto é isso. Vimos nesta aula os conceitos de variáveis qualitativas e quantitativas, assim como as noções de variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas. Não deixe de procurar mais exemplos e estudar o livro. Aguardamos você na próxima aula.